Boa noite, Borba. Você pode confirmar se a gente já aparece para você aí? Bom, boa noite. Estamos aqui no ciclo de lives do GT6 das Bem Convida. Hoje é a nossa quarta e última live. Passaram por aqui, né? Na primeira live a gente abriu com Marcelo Barral e a Regina Buriasco, depois vieram Marcelo Borba e Alessandro Ribeiro. Na sequência, Maurício Rosa e a Miriam Penteado. A gente agradece, né, a participação de todos que estarão aqui presentes para compartilhar com a gente desse momento, um momento bastante prazeroso. Sejam todos bem-vindos. Sócios da SBEM, em dia, a gente, ao longo da apresentação, a gente vai disponibilizar um link para preenchimento do formulário, para que vocês tenham um certificado dessa live. E eu solicito que vocês vão preparando, né, já ao longo das falas, né, das nossas amigas, perguntas para que, ao final, possam interagir com elas e tornar, né, a apresentação bem mais contribuidora. Bom, eu trago aqui, né, hoje, a nossa integrante do GT é a Deise, né, é uma amiga de pouco tempo. Eu conheci a Deise pessoalmente aí no último Enem, que foi lá em Mato Grosso, e ela deu, assim, um apoio total no que eu precisava lá, já que eu não conhecia a cidade, né? Ela é professora da Universidade do Estado de Mato Grosso, atua no programa de pós-graduação lá de ensino em ciências e matemática, e, como todos nós do GT6, né, estuda dentro da área de tecnologias, e hoje ela trabalha aí com fundamento teórico principal, a teoria da atividade e o construto seres humanos com mídias. A Deise fará as honras de receber a convidada dela e começar a conversa com vocês. Obrigada, Wagner. Obrigada a todos. Pessoal, espero que todos estejam bem nesse momento tão difícil que a gente vem passando. Eu quero agradecer mesmo muito aos colegas do GT6 e parabenizar pela essa iniciativa de promover esse ciclo de palestras, a cada mês trazendo um convidado de um GT da SBEM, né? Então, como o professor Wagner falou, já tivemos grandes nomes e hoje a gente é brindado com essa queridíssima que é a professora Jussara Araújo, que, com a sua generosidade, aceitou o nosso convite para prosear um pouquinho, né, Jussara, sobre tecnologias digitais, modelagem e teoria da atividade. Bom, então deixa eu apresentar a Jussara para vocês. A professora Jussara possui bacharelado e licenciatura em matemática pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 1992, tem mestrado pela mesma universidade em 1994, doutorado pela Unesp em 2002, realizou estágio de pós-doutorado na Universidade de Lisboa em 2009, é professora titular do Departamento de Matemática e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, foi coordenadora do grupo de trabalho de modelagem matemática da SBEM no triênio de 2015-2018, atuou como co-chair do Topic Study Group Aplicações, Modelagem, Ensino e Aprendizagem do Congresso Internacional de Educação Matemática, ICME, foi membro do Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG, no período de 2013 a 2016, tem experiência na área de educação com ênfase em educação matemática, atuando nos seguintes temas: educação matemática, modelagem matemática, educação matemática crítica e teoria da atividade. Jussara, seja bem-vinda. Bom, é um grande prazer estar aqui com vocês no GT6, né? Conversando sobre, fazendo essa prosa, né, com uma querida amiga, uma querida companheira de trabalho, de congressos, né, que é a professora Deise Lago. Eu fiquei muito feliz com o convite, e tanto é que a gente fez a proposta, né, Deise, de fazer uma prosa, ao invés de fazer uma atividade muito mais formal, né? Esse momento que a gente está vivendo tem muitas dificuldades e desafios para todos nós, mas trouxe essa alternativa interessante, né, de interação, em que
vários GTs, vários eventos estão acontecendo, né, várias conversas, várias palestras, aproximando as pessoas, né, de alguma forma, né? Então, muito obrigada pelo carinho e pelo convite, Deise. Jussara, eu tive pensando, né, que essa é uma prosa, mas não é a nossa primeira prosa, né? Eu vou colocar aqui, projetar aqui alguns slides para a gente pensar um pouquinho nas prosas, né, que a gente tem feito na vida. E eu acho que a nossa primeira prosa começa aqui. O que você acha? Pois é, né? Logo depois da sua defesa, né, de doutorado, a gente foi desafiada aí, né, a escrever um capítulo para um livro organizado pelo GPIM, né, lá em Rio Claro, e aí era um desafio mesmo, porque foi um capítulo bem teórico, né, Deise? E aí a gente discutiu, né, as possíveis relações aí entre teoria da atividade e o construto de seres humanos com mídias, né? Uma ideia aí do professor Marcelo Borba. E aí a gente, nesse capítulo, a gente faz uma análise do construto de seres humanos com mídias, juntamente com o sistema de atividade, né, da teoria da atividade de Engels, principalmente. E, a partir daí, a gente discute algumas possíveis expansões, né, do construto de seres humanos com mídia, né? Mas a gente deixa algumas questões, né, Deise, interessantes aí, né? Qual que é o papel das mídias, então, no construto de seres humanos com mídias, né? Será que elas são artefatos, objetos, artefatos que se transformam, né? É isso, Jussara, isso mesmo. Olha só, era a comemoração dos 20 anos do GPIM, esse livro, né? E eu estava mesmo nesse processo aí de finalização da tese, finalizei a tese, estava defendendo. E aí e por isso que eu falo da generosidade da Jussara, né? Porque eu tinha visto a Jussara uma vez, né? E aí eu disse, vou convidar a Jussara para escrever sobre teoria da atividade, fazer esse ensaio teórico, acho que um primeiro ensaio teórico, não sei se é bem um ensaio, mas... E aí a Jussara topou, né? E aí naquela época nem tinha tanta trabalho iterativo, né? E assim, de produzir coletivamente. Era mais troca de e-mail, fazia um e-mail e tal. E eu e Jussara decidimos, então, fazer naqueles Google Documentos que a gente tem hoje, né? Que hoje é muito utilizado, construímos, lembra, Jussara? A gente foi construindo de uma forma bastante dinâmica, muito bacana, e a gente vem fazendo essa relação de como a própria teoria da atividade se desenvolve ao longo da história, como paralelo ao desenvolvimento do construto seres humanos com mídia, como ele seria um sistema de atividade. Então, a gente pega a evolução histórica da teoria da atividade, a evolução histórica desse construto, e, ao mesmo tempo, analisa ele como um sistema. E aí surgem essas tensões aí, e que de lá para cá, o movimento das minhas pesquisas tem sido no sentido de avançar nessas discussões, mas vou falar um pouquinho disso mais à frente. Mas bem lembrado, Deise, foi entre a sua qualificação e a defesa, né? Exatamente. Exato, eu te conheci na qualificação, né? E aí, entre uma e outra, a gente produziu esse capítulo. E foi mesmo uma produção online, né? Exatamente. Foi muito bom e trouxe grandes desafios e grandes tensões para a gente ir avançando teoricamente. E de lá para cá, né, Jussara, eu acredito que as nossas pesquisas foram tomando movimentos, né? E aí, então, hoje a gente vem com uma prosa que a gente traz esse elemento novo, que lá eram só tecnologias e teoria da atividade, hoje a gente trouxe modelagem, né? E aí, quando a gente coloca essas imagens aqui sobre esses movimentos, a primeira imagem, essa imagem que está mais à esquerda, ela dá a ideia de que parece que é só escolher caminhos e se movimentar por esses caminhos que são perfeitos, praticamente perfeitos e limpos, né? Não é esse caminho, eu vou pelo outro.
e eu acho que talvez esse não seja a melhor imagem para retratar o movimento das nossas pesquisas. Não, pelo menos as minhas são mais esse movimento caótico que está aqui à esquerda, Jussara, não sei se você concorda comigo, mas para mim, assim, tem tensão, tem desafio, tem problema superado, caminhos que se cruzam, se conectam. Então, eu queria agora ouvir tua opinião de como é o movimento das tuas pesquisas e você falar um pouquinho, né, do que você tem feito. Sim. Bom, então aí eu coloco duas fotos de diferentes momentos do nosso grupo de pesquisa, tá? O nome é Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Matemática, Modelagem e Tecnologias. Ao longo do tempo, nesse movimento aí que a Daisy descreve, a modelagem foi ficando mais forte, a gente foi dando mais ênfase à modelagem, e as tecnologias estão num nível de artefatos, né? Relendo o nosso capítulo hoje, né, vendo esse movimento, né, das mídias ou como objeto ou como artefato, eu diria que no nosso grupo as mídias, as tecnologias estão ocupando bastante um papel de artefato, e o objeto, né, que tomou mais força aí ao longo dos anos acabou sendo a modelagem, tá? Então, ele tem alunos de mestrado, de iniciação científica, de doutorado. Na época, a gente estava tendo a visita do professor Juan Molina, né, que ele foi trabalhar com você também, né, Daisy? Que é aluno do Johnny Villochoa, lá da Universidade de Antioquia. E aí, momentos de festa e de trabalho, né, em que estamos, ao mesmo tempo, nos confraternizando e discutindo e fazendo pesquisa no tema modelagem na educação matemática, principalmente, mas não apenas, né? Bom, e aí um quadro para mostrar um pouco os temas que nós temos abordado com relação à modelagem na educação matemática, né? Uma maior ênfase na questão da aprendizagem nesse contexto, né, diante com relação à tendência à modelagem na educação matemática, mas tem também a questão do interesse dos estudantes, pesquisa sobre a subjetividade dos estudantes, questões sobre pesquisa sobre formação de professores, uma discussão que eu adoro desde lá do meu doutorado, entre realidade e matemática, né? Quando a gente trabalha com modelagem na educação matemática, né? Afinal, o que é isso? O que é realidade? O que é matemática, né? A questão da matematização, né? Como acontece esse processo de traduzir ou de fazer uma leitura matemática de alguma situação que não é, em princípio, matemática. A questão da dualidade presente, aí no caso aí da pesquisa do Célio, presente no ensino técnico médio, e questões de ensino, tá? Relativas à modelagem na educação matemática. Então, isso aí é só um quadro geral, tá? Tem alguns detalhes ali sobre a pesquisa de cada um, mas principalmente são as pesquisas dos meus alunos de mestrado, iniciação científica, doutorado, aí tem uma de especialização também em matemática, no tema modelagem na educação matemática. Essas pesquisas foram realizadas nos últimos 10 anos, tá? No início da minha atuação na pós-graduação, existiu uma ênfase maior nas tecnologias. Então, aí essas pesquisas não estão aí porque eu peguei só os últimos 10 anos e com foco na modelagem na educação matemática, né? Bom, a publicação mais recente sobre esse assunto, que na verdade vai sair agora em dezembro, na próxima edição do Bolema, ela tem por objetivo descrever e caracterizar o processo de matematização que ocorreu durante um projeto de modelagem. É oportuno falar desse artigo hoje, porque nessa prosa nossa aqui, Daisy, porque ele trata exatamente do processo de matematização, da modelagem,
foi abordado por meio da teoria da atividade, e existe uma presença muito forte das tecnologias ao longo desse processo de matematização. Tá? Então, por enquanto, aqui a gente vai falar bem resumido, né? Mas então deixa aí o convite para vocês para procurarem por esse artigo em dezembro, tá? Que ele vai estar publicado no Boletim. Bom, alguns destaques aí sobre. Volta um pouquinho desse. Aí você. Alguns destaques aí nesse artigo são os seguintes. Foram os estudantes que começaram o processo de matematização ali no projeto de modelagem, projeto no sentido de uma atividade mais aberta, tá? Mas eles não fizeram essa matematização utilizando uma linguagem formal matemática, utilizando uma linguagem matemática, na verdade. Eles fizeram uma matematização mais descritiva, né? Falando em relações, em uma coisa implicando na outra, e acabou que foram as pesquisadoras que estavam participando aí nessa investigação que deram um empurrão para inserir uma linguagem matemática mais formal. Esse resultado eu acho super interessante para essa pesquisa, porque a gente sabe muito bem das dificuldades que os alunos têm em modelar, né, em traduzir, em escrever alguma situação em linguagem matemática. E nesse artigo a gente percebe que os alunos têm uma compreensão matemática daquilo ali e a dificuldade pode estar no uso da linguagem matemática. Tá? A teoria da atividade foi importante para a gente organizar um conjunto de ações que, quando a gente olha para as coisas acontecendo ali, as discussões, as ações, os sinais dos alunos, o uso de um arquivo compartilhado, quando a gente olha para isso ali, parece muito confuso. Mas quando a gente usa a teoria da atividade para fazer uma leitura daquilo que aconteceu ali, a gente consegue uma melhor organização e portanto, a análise dos dados fica um pouco mais viável, tá? Ali, como era um projeto mais aberto, os alunos, não havia muita clareza, né, para qual era o objetivo, o que a gente iria cumprir no projeto de modelagem. A gente tinha um tema, a gente sabia o que queria estudar, que os alunos escolheram, mas não tinha um objetivo bem delimitado. E aí, à medida que a matematização acontecia, o objetivo também foi sendo elaborado. Tá? E a teoria da atividade ajudou muito para a gente a olhar esse processo aí simultâneo. Tá? A gente olhou a matematização como um processo de ações orientadas ao objeto. E o objeto seria o objetivo do projeto de modelagem. Tá? E uma coisa bacana aí, em termos, né, de pedagógicos, digamos assim, é que os estudantes tinham uma perspectiva global do projeto. Eles sabiam onde que eles estavam transitando, por mais que esse trânsito fosse meio confuso à primeira vista. Tá? Então, fica aí uma sugestão de leitura daqui a pouco, tá? Para quem estiver aí participando com a gente. Bom, e aí um projeto que está em andamento, eu estou realizando junto com 3 alunas de iniciação científica, a Thaís, a Bárbara e a Paloma, e foi um trabalho que vem lá do ICME 14, que seria realizado em julho de 2020, lá em Xangai, na China, e foi adiado para julho de 2021. E nós estamos, então, fazendo um levantamento para entender como que a interdisciplinaridade tem acontecido nos trabalhos aqui na América do Sul, relativos à modelagem na educação matemática. Então, a ideia é fazer esse levantamento de trabalhos sobre modelagem na educação matemática na América do Sul, que façam alguma discussão sobre interdisciplinaridade, tá? E tem esse objetivo aí também, que é nessa encomenda aí do Survey, que é entender as relações entre matemática e mundo real presentes nesse trabalho. Esse segundo objetivo aí
eu acho bem tenso, né? Porque quando a gente começa uma atividade de modelagem, a gente parte do mundo real e usa a matemática para abordar um problema ali daquela situação. Então, a gente está com esse desafio aí atualmente. Valeu, Jussara. Olha só, já coloquei esse artigo do Bolema aqui na minha lista de leituras obrigatórias. Estou muito curiosa para ver o que vocês estão discutindo aí, esse papel das tecnologias junto com modelagem. E agora eu vou falar um pouquinho do movimento das minhas pesquisas, depois a gente volta falando mais algumas questões, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. O nosso grupo, o meu grupo de pesquisa, que a gente tem trabalhado, e agora pulou, não sei como, mas travou aqui, não aparece o slide da imagem do meu grupo, que pena, mas é o grupo GPTED, e nós somos um grupo bastante recente, Jussara. A gente iniciou mesmo em 2015, mas oficialmente em 2019, no CNPq. Então, a gente está se estruturando como grupo de pesquisa. Hoje nós somos 12 integrantes do grupo, entre professores e alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado. E, então, eu coloquei, depois eu posso colocar no chat ali, nós temos um Instagram e um site que está sendo construído, e aí eu quero mandar um grande beijo para a Isabela, que é nossa aluna de iniciação científica, que tem trabalhado muito, contribuído muito para a divulgação do nosso trabalho nas redes sociais, construindo esse site e publicando os trabalhos do grupo. Bom, o nosso eixo principal, então, são as tecnologias digitais, né? E aí nossas pesquisas vêm formando essa rede, né? Que fala de aprendizagem, pesquisa, políticas públicas, formação de professores, ensino híbrido, educação à distância online. Então, não é nada que seja pontual ou isolado, né? É uma grande rede. Então, nós temos, por exemplo, pesquisas com tecnologias digitais que falam de aprendizagem no ensino híbrido. Nós temos pesquisas sobre políticas públicas com tecnologias digitais na formação continuada de professores, e assim por diante. Então, vai se entrelaçando essas pesquisas. Mas, para ficar uma forma mais didática, eu tentei fazer o exercício que a Jussara fez, de tentar organizar por temática, né? Então, assim como no grupo da Jussara, a linha nossa de aprendizagem matemática, ela é mais forte, né? É algo que a gente discute mais, as questões de aprendizagem, mas também quando a gente aproxima a educação à distância online, ensino híbrido e educação à distância, também é uma veia forte no grupo. E aí eu quero chamar a atenção, Jussara, sua e do pessoal, olha a minha ousadia, estou aqui nessa prosa para falar de modelagem, não tenho nada de modelagem, na verdade, Jussara, estou me arriscando. Se você olhar aqui na formação de professores, tem um trabalho da nossa queridíssima Mara Cláudia Bini, que iniciou esse ano de 2020, na verdade está 2020, mas ela está iniciando, a gente está aprendendo modelagem, então a gente já veio para essa live para aprender com você um pouco de modelagem matemática, que a gente está querendo se arriscar também a trazer ela para essa seara, para essa discussão. Deise, eu acho que uma coisa vai puxando a outra. Né? Eu acho que daqui a pouco a gente vai poder falar disso um pouquinho mais, mas quando a gente trabalha com modelagem, por exemplo, é natural incorporar tecnologia, e você está mostrando o exemplo oposto, né? Trabalhando com tecnologia, a modelagem está se inserindo aí também. É verdade. Combinam bem. Então, e aí para essas pesquisas no grupo, essas pesquisas aqui são todas de mestrado, eu optei em colocar só as de mestrado, porque senão eu acho que ia ficar muita pesquisa de graduação, de iniciação científica. Nós não temos ainda ninguém de doutorado que esteja concluindo e tal, mas para essas pesquisas, a gente tem hoje um projeto maior, né, que muitas vezes a gente chama projeto guarda-chuva,
que é um projeto de produção de cartoons matemáticos digitais, né? Então, a gente trabalha eles na educação à distância online, no ensino híbrido, no ensino presencial, tanto na educação básica como no ensino superior. A gente tem tentado a educação do campo, educação quilombola, que a gente tem aqui, educação indígena. Então, a gente tem tentado abarcar tudo isso na produção desses cartoons, né? E esses cartoons, eles são animações digitais, né? Produções audiovisuais para comunicar ideias matemáticas, né? Em síntese é isso. Algumas pessoas poderiam dizer assim, são desenhos animados. É muito próximo do que é desenho animado, mas tem alguns diferenciais por estar em educação matemática, mas a gente pode dizer, sim, a grosso modo, que é um tipo de vídeo, de uma produção audiovisual que a gente tem trabalhado e abarcado essas pesquisas aí. Então, dentro desse projeto, a publicação mais recente, assim como a Jussara apresentou, eu estou apresentando essa aqui, que eu fiz com uma ex-aluna de mestrado, Poliana, resultado da dissertação dela, que foi defendida o ano passado, e vai sair esse ano, ainda na Revista Portuguesa de Educação. Deve sair até o final do ano. E nosso foco, então, é a aprendizagem, é o papel das tecnologias na aprendizagem da matemática. Então, por isso, a gente opta em trazer a teoria da atividade para discutir essas questões. Então, nós trabalhamos com alunos da graduação, de licenciandos em matemática, né? E aí, então, nesse artigo, a gente traz o recorte discutindo as manifestações discursivas de contradições internas que emergiram durante o trabalho, né? E aí, para produzir um cartoon, né, é preciso primeiro fazer um enredo, né? E aí, Jussara, você pode me ajudar dizendo se isso que eu estou propondo no enredo tem alguma nuance, algum tom da modelagem matemática ou não. A ideia é assim, os alunos, eles devem escolher um tema para escrever uma história, né, que seja do interesse deles, e a partir desse tema, abordar a matemática que está presente nesse tema. Então, aí eles precisam construir todo esse enredo, toda a história, quem são os personagens, aonde vai se passar, o que tem que ter em cada cena, e vão construindo essa história, e a matemática, então, vem emergindo dessa temática. Essa é a ideia, né? Eu penso, assim, que esse poderia ser um caminho para eu chegar perto do que vocês têm discutido e teorizado sobre uma modelagem no enfoque pedagógico. Não sei, Jussara, não sei. Você pode... Você quer que eu Quero. Então, tá. Bom, como que eu tenho pensado sobre esse tipo de pergunta, né, que você me faz? Eu acho que como professora que usa modelagem em sua prática de sala de aula, para mim é sempre importante ter um tema, ter uma situação real, assim como você descreveu, tudo bem, mas dentro desse tema, dentro dessa situação real, a gente elabora um problema, algo que a gente quer solucionar, algo que a gente não conhece, algo que a gente quer investigar, e usa a matemática para poder ajudar a resolver esse problema, tá? Então, esses são elementos básicos que eu uso para realizar uma prática de modelagem na educação matemática. Agora, como membro do GT10, o GT de modelagem, Grupo de Trabalho de Modelagem na Educação Matemática da SBEM, como orientadora, como avaliadora de trabalhos, eu não posso ter uma visão muito restrita de modelagem, porque a modelagem é múltipla, é muito plural, principalmente no Brasil. Então, se eu disser que apenas o meu jeito de entender modelagem é o jeito correto, eu posso deixar muita coisa de fora, né? Vou deixar muita coisa de fora. Então, aí a minha postura já é diferente. Eu busco analisar a coerência entre o que o professor ou pesquisador
diz que é modelagem e aquilo que ele pratica como modelagem. E a partir daí, tem alguns elementos básicos, né, que a gente... alguns elementos, né, que a gente reconhece, como você mesmo disse, tem escolha de tema, né? Mas e aí, a partir daí, o que os alunos fazem, né, para construir esse cartoon? Né? Então, pode haver, sim, interseções com a modelagem, mas aí a gente tem que ver com mais detalhes, né, o que está sendo produzido para poder dizer se é ou não. Perfeito. Assim, só para deixar claro, nesse artigo a gente não fala que é modelagem, porque a gente, de fato, como te falei, eu não tenho ainda essa segurança teórica, porque ainda não me aprofundei nas questões da modelagem. Então, a gente não chama de modelagem, não. A gente só explica como a gente faz. Então, essa foi só uma pergunta mesmo para eu aprender um pouquinho com você, já sabe? Mas esse grupo aqui, que eu tô falando, que a gente fez o recorte, eles tomaram um caminho diferente. Eles fizeram uma quebra de script, né? Vamos pegar na teoria da atividade e resolveram fazer um caminho diferente. Eles resolveram escolher o conteúdo matemático primeiro, que eles queriam, e a partir do conteúdo elaborar um problema e aí montar o enredo. Foi esse o caminho que eles fizeram. E aí, quando eles fazem esse caminho, a primeira manifestação discursiva que eles encontram é um dilema. E o dilema deles foi na escolha do conteúdo. Escolher um conteúdo fácil versus escolher um conteúdo difícil. Então, eles estavam nesse dilema. E depois, então, avançando no trabalho, depois que eles superam esse dilema, eles se deparam com um duplo vínculo, que é um beco sem saída, que é chamado também de beco sem saída, que é em relação ao conteúdo que eles escolheram. Então, lá no dilema, eles escolheram um conteúdo difícil, considerado por eles difícil, que é sobre geometria plana. E aí, quando eles foram montar o enredo e construir a história, eles chegavam a situações que eles estavam num beco sem saída porque nenhum sabia o conteúdo, não tinha conhecimento sobre o conteúdo, então eles não sabiam como resolver aquela situação. Então, quando a gente faz a análise, a gente chega à conclusão que essas duas manifestações discursivas, elas podem ser indicativos de contradições internas que não são só locais do grupo, mas estruturais, né? São contradições que são historicamente construídas, né? Pela forma como a gente tem ensinado e também aprendido a matemática. No caso, a geometria plana. E aí, no decorrer da análise, a gente percebe que tanto para superar o dilema, como o duplo vínculo e as contradições que surgem a partir dessas duas manifestações discursivas, a atuação da internet foi muito importante. Então, ela atuou, porque o nosso foco, como te falei, são as tecnologias digitais, a interação delas com atores humanos e não humanos, né? Então, a atuação da internet, ela foi muito importante para superar essas contradições, essas manifestações discursivas e contradições que foram encontradas no trabalho. Então, toda a parte da análise, ela é baseada numa proposta de Engstrom e Sanino, né, que traz uma metodologia específica para analisar as manifestações discursivas. Então, fica aí o convite também para o final do ano, assim que sair publicada, quem tiver interesse em avançar um pouquinho mais nessas leituras. E para o futuro... Na minha listinha de leituras também, viu, Deise? Isso que você contou aí é muito comum em atividade de modelagem também, né? Porque normalmente a gente parte de uma situação real e usa matemática para resolver algum problema ali, né? Na educação matemática, a gente vê muita situação dessas, né? Que o professor escolhe um conteúdo e vai procurar algum tema que ele pode usar para abordar aquele conteúdo. Tá? O que é meio uma inversão aí de caminhos, né? Uhum. E para o futuro, Jussara, o meu futuro, publicações não é tão concreto, palpável e imediato quanto o teu, né? Que são trabalho que tu estava fazendo com as tuas alunas,
Meu futuro é mais, digamos assim, a longo prazo, mas eu tenho muita vontade em avançar nas discussões teóricas, naquela prosa que a gente iniciou lá em 2013 e que eu já tinha iniciado em 2009, já depois entrando no doutorado, ao longo de todo o doutorado, né? E agora, mais recentemente, em 2 publicações com o Marcelo, que me orientou no doutorado, né? Então, o Marcelo tem uma contribuição bastante importante nessas teorias. Hã? Nos orientou, né? Nos orientou, verdade, Jussara, é verdade, nos orientou. Então, ele também, com essa generosidade que a gente vai aprendendo com ele também, mesmo depois que eu acabei o doutorado, ele tem aceitado publicar comigo algumas ideias, algumas teorizações, eu quero muito avançar, então eu tenho feito alguns exercícios com ele, e um deles é esse que eu quero muito fazer, que aqui nesse destaque aqui à direita, eu falo um pouquinho do que a gente tem pensado sobre essa intersecção da teoria da atividade com tecnologias digitais, e aqui à esquerda, então, tem essa publicação do Engstrom e Sanino falando das diferentes gerações. Então, o exercício que eu quero fazer, não sei se é um ensaio teórico, como que a gente vai chamar isso, mas é de localizar, a gente sabe, né? Eu lembro de você falando, a primeira vez que eu vi você falar sobre teoria da atividade, você iniciou a falar assim, teoria da atividade é uma teoria ramificada. E, de fato, ela tem muitas ramificações, muitas conexões, né? O Engstrom fala de uma ramificação, que ele chama de gerações e tal, mas existem outras, e aí eu fico pensando que lugar seria esse que essa discussão que a gente vem fazendo poderia ocupar dentro dessa teoria, sabe? Eu tenho muita vontade de avançar nessas discussões, e aí pegando o exercício de ver o que é o objeto que a gente está vendo, qual é a unidade de análise, o que seria o conceito de aprendizagem, o que seria o agency, o que seria as intervenções. Eu venho tentando alguns devaneios teóricos assim, e quem sabe no futuro sai alguma coisa, alguma publicação que eu tenho muita vontade de avançar nesse sentido. Mas, Jussara, então, prosemos um pouco agora, vamos lá. Vamos trabalhar um pouco mais. Que tal a gente falar um pouquinho sobre tecnologias, modelagem e teoria da atividade? O que pode ser potencializado, na tua opinião, por essas diferentes combinações? Bom, Deise, eu acho que um pouco a gente já até deu uma pincelada aí, né? Porque acho que primeiro, modelagem e tecnologias é uma combinação muito harmoniosa, né? Na minha tese de doutorado isso já estava presente. A Regina Frank também fez um trabalho, acho que junto com a Paula Malheiro, sim, né? Para discutir modelagem e tecnologias. Eu acho que uma ajuda a outra, né? Nesse sentido, de que quando a gente. E os trabalhos do Marcelo de modelagem também, né? Tem a presença da tecnologia é muito forte, e à medida que as tecnologias vão se transformando, a modelagem também vai transformando, né? Então, eu acho que a tecnologias e modelagem são um apoio importante uma para a outra. A teoria da atividade tem um status diferente aí nessa relação entre elas. Ela, pelo menos para mim, ela atua mais como um referencial teórico-metodológico. A gente usa modelagem e tecnologias para organizar práticas, né, contextos em que, eventualmente, uma pesquisa vai ser realizada, e a teoria da atividade vem como um referencial que vai nos ajudar a organizar aquela situação, vai ser um olhar, uma lente teórica, como a gente costuma dizer, né, para nos ajudar a atingir objetivos ali para a pesquisa que, porventura, esteja sendo realizada naquele contexto, né, que envolve tecnologias, modelagem, ou as duas simultaneamente.
É mais ou menos por aí, né, que eu penso a relação entre as três, e até eu quis trazer o exemplo desse artigo, né, que vai sair, que eu escrevi com o professor Fernando Lima, porque ela envolve, no artigo, ela envolve esses três elementos aí, né, exatamente dessa forma. É um contexto em que a modelagem tem mais ênfase, as tecnologias perpassam toda a atividade, todo o contexto ali da pesquisa, né, mais como um artefato, naquele caso, e a teoria da atividade é uma lente teórica, que nos ajuda a olhar o que aconteceu em busca do objetivo ali da pesquisa. E você, Deise, o que você acha? Eu vou me arriscar só nas tecnologias na teoria da atividade, tá? Seria muito irresponsabilidade minha querer falar alguma coisa de modelagem com você aqui. Então, para mim, esse casamento entre tecnologias digitais e teoria da atividade, ele traz uma contribuição teórica muito importante. Então, Hilaire já fala da importância da gente teorizar sobre teorias contemporâneas de aprendizagem, teorias que abarquem as tecnologias digitais atuais, né? As tecnologias atuais que hoje são digitais, né? Então, que essas teorias de aprendizagem abarquem questões, as dimensões sociais, culturais, emocionais, né? E que tudo isso inclua os novos modos de pensar. Então, quando eu venho fazendo as discussões que eu trago as tecnologias, eu venho trazendo esses novos modos de pensar, no pensar com tecnologias digitais. E eu acho que é muito importante a gente compreender e construir essas teorias contemporâneas ou contribuir para essas teorizações, porque nós precisamos compreender como o processo de aprendizagem ocorre. Eu acho que, e de ensino também, porque eu acho que mais do que nunca a gente concorda com Pierre Levy, que diferentes tecnologias produzem diferentes tipos de conhecimento, e hoje a gente está vivendo essa pandemia, essa forma de ensinar e aprender online, né, com essas tecnologias, a gente percebe que é diferente, né, e isso está acontecendo e a gente está percebendo agora e está estudando agora, então é um movimento que a gente tem que, de fato, compreender. Então, compreendendo como se aprende é a forma que se tem como se planejar o ensino. Então, quando a gente propõe, por exemplo, lá, o Marcelo e eu, quando a gente vem discutindo sobre os miniciclones de teoria da aprendizagem expansiva, que a gente faz essa releitura da zona de desenvolvimento proximal, é na ideia de que o professor, não só nós como pesquisador, mas o professor em sala de aula compreenda como a aprendizagem ocorre. Então, como a aprendizagem ocorre naquela sala de aula, seja ela presencial, seja ela virtual, seja ela híbrida, né? Com os alunos que ele tem, com as tecnologias que ele tem disponível. Então, como que esse miniciclone vai se formar? Como que ele provoca contradições internas que podem chegar na transformação expansiva? A partir disso, ele vai planejar o ensino dele. Ele planeja o ensino dele com base nesses movimentos que ele acha que vai ocorrer, e no momento que ele está desenvolvendo uma tarefa, um problema, ele vai verificar se de fato esse miniclone está acontecendo. Se não está, ele pode rapidamente fazer quebra de scripts, como diz Hardman, né? Pode quebrar o script e dar forma de provocar os miniciclones. Ou numa outra aula, ou naquele momento que a atividade está acontecendo, né? Provocar, e não deixar só para o momento da prova, para aquela avaliação final. Então, eu acho que a teoria da atividade e tecnologias digitais trazem essa contribuição que é importantíssima, né? E com isso, é claro, a gente vem rompendo, né? Acho que é uma forma muito tranquila de romper com as ideias de encapsulação da aprendizagem, com as ideias do próprio Paulo Freire, do ensino bancário, com as ideias da transmissão de conhecimento, da hierarquia da aprendizagem, da ideia da tecnologia como algo que só vai suplementar ou que vai só potencializar o trabalho, né? Então, eu acho que essa combinação da teoria da atividade com tecnologias digitais propicia isso. Ô, Deise, eu acho que agora a gente pode passar, então, para
aumentar, alargar a prosa aí para o nosso público, porque o Wagner já voltou aqui. São 15 para 8, nós só temos 15 minutos, acho que a gente deve ouvir um pouco mais, ouvir, né, as pessoas que estão aí nos assistindo, para elas participarem da prosa também. Tá ótimo, é que eu não consigo enxergar vocês, mas eu já vou cancelar a minha apresentação aqui. Aí, pronto, voltamos. Gente, de fato, o que vocês se propuseram a fazer, vocês fizeram. Ficou uma prosa assim, muito bacana mesmo, muito agradável, muito boa de se ouvir. A gente tem aqui algumas perguntas. Essa aqui eu acho que é diretamente para você, tá, Jussara? É a pergunta do Adalmo. Ele quer saber de onde veio a escolha da América do Sul para essa pesquisa, a pesquisa que você mostrou em um dos slides. Sim, é porque o Survey Team, né, é uma modalidade de atividade que acontece no Congresso Internacional de Educação Matemática, e a cada edição do Congresso são 4 surveys que são realizados, né? E então tem uma equipe de pesquisadores, e cada pesquisador ficou responsável pelo seu continente, tá? Então eu na América do Sul, tenho uma outra pesquisadora com América Central e América do Norte, alguém na Europa, alguém na Ásia e alguém na Austrália e África. Então, nós somos 5, eu acho, 5 pesquisadores, e cada um ficou responsável por fazer esse levantamento no seu continente. E aí, depois, nós vamos produzir um relatório, né, para falar sobre interdisciplinaridade, modelagem, que vai ser apresentado no ICME de Xangai em agora 2021. Obrigada pela pergunta, Dalma. Nós temos aqui para as duas, né? Porque já se refere, que bacana, né? Meninas, né? Isso é ótimo, né? Meninas, vocês acham que é uma coincidência que existam mais pesquisas com foco na aprendizagem nos grupos de pesquisa de vocês? Daisy? Você quer que eu comece, Jussara? Fernando, muito obrigada. Ganhei meu dia hoje, você me chamando de menina. Estou muito feliz, realizada hoje. O Fernando é o autor do artigo que vai sair agora no É um artigo só que gentil, muito gentil. Adorei, Fernando. Agora eu já sou sua fã. Eu acho que não é coincidência, não. Eu acho que é por conta do próprio referencial teórico que a gente vem utilizando, né? Eu acho que, no meu caso, assim, a teoria da atividade, ela tem mais esse enfoque de discutir a aprendizagem, então ela tem essa pegada aprendizagem, então favorece mais essas questões. E você, Jussara? Bom, obrigada pela pergunta, Fernando. Eu acho que... Bom, tem esse motivo aí que a Deise falou, mas pode ter também o fato de estarmos trabalhando... os nossos alunos são professores de matemática, né? Então, é mais natural eles estarem preocupados com a questão da aprendizagem de seus alunos. Sempre existe essa transição, né? Eu, professor, me transformando em pesquisador, a aprendizagem é uma coisa em comum ali, né? Então, eu como professora, estou preocupada com a aprendizagem dos meus alunos e, como investigadora, vou estudar aquilo ali. Né? Então, eu acho que é uma transição mais natural. Né? Por isso é o que acaba aparecendo mais também, né? Bom, nós temos aqui também do Vitor. O Vitor pergunta para vocês o seguinte: as MDS são complicadas de encontrar num discurso, pois um simples mais pode não ser uma MDS, mas também pode ser. Professoras, alguma dica de como facilitar esse encontro de MDS? Bom, posso começar, Jussara? As manifestações discursivas, de fato, apenas a palavra em si não caracteriza. Isso, nesse artigo que eu
estou publicando aí, que vai sair final do ano com Poliana, a gente deixa muito claro, a gente mostra essas pistas linguísticas que vem apresentando no discurso e que muitas vezes não levam àquela contradição. Então, a gente fez questão de mostrar isso no trabalho, e aí a gente tem outros elementos, né, que é o gestual, que é outros discursos, outras falas que vão acontecendo que nos indicam, de fato, que é um dilema, que é um duplo vínculo e tal. Então, só a palavra, só ela isolada, não tem como caracterizar, não. Vitor, você está certíssimo. Precisa olhar outros elementos. Porque aí é um procedimento de pesquisa bem próximo de análise de discurso, né, Deise? Então, não é só analisar as falas. E uma coisa que eu acho que a gente deve levar em conta quando adota qualquer referencial teórico é que esses referenciais também estão em construção à medida que nós os usamos, né? Não é simplesmente pegar um quadro teórico e encaixar ali nos dados, nas pesquisas, nas informações que a gente tem. Então, deve haver uma reflexão sobre os próprios procedimentos de pesquisa para que eles sejam elaborados juntamente à medida que são usados. Bom, não poderia ficar de fora, né? Alguém, vocês falaram tanto na pessoa que ele mandou uma pergunta aqui. Eu vou tentar ler na entonação, mas assim, se vocês conseguirem desvendar melhor, né, porque a pergunta é para vocês, modelagem mais TD igual mais ou menos a modelagem ETD? Agora a gente tem uma resposta bem bonita, né, Deise? Nossa, que difícil. Não tem jeito, esse orientador nunca deixa de ser orientador e nunca faz pergunta fácil para a gente, né? Jussara, eu vou deixar para te começar, que você é a irmã mais velha, tá bom? Senhor Wagner. Boa essa, né? Bom. Eu acho que não tem um sinal aí não, viu, Marcelo? Não sei se é mais, menos ou igual. Eu acho que a gente coloca as duas juntas e dependendo dos interesses das pessoas que estão envolvidas ali, seja o orientador, o pesquisador, o professor, a gente acaba dando mais ênfase a uma ou a outra. Porque eu acho que é um problema quando uma pesquisa quer responder muita coisa, né? Se eu quero... não sei se... Depois você me fala se eu estou entendendo bem sua pergunta, Marcelo, mas eu acho assim, que quando a gente... coloca ênfase em muita coisa, tudo de modelagem, tudo de tecnologia, tudo do referencial teórico, você acaba não vendo com especificidades o seu foco de pesquisa, tá? Então, eu não sei se seria assim, acontece tecnologia com modelagem e, dependendo do interesse de quem está ali ou das preocupações, a gente tem um foco em uma outra. Foi isso que você entendeu, Deise? Jussara, eu assim, como eu te falei, a minha leitura em modelagem, meu estudo em modelagem é bastante recente, mas assim, pelo que eu tenho lido, pelo que eu ouvi você falar, tenho visto, e até o tempo que eu estava no GPM ainda, naquelas reuniões de sexta, eu penso que eles estão, sabe, modelagem está imbricada com a tecnologia digital. Acho que tem algo assim que liga elas, né? Eu fico pensando assim, como fazer modelagem sem uma tecnologia, né? Sem uma dada tecnologia, seja ela digital ou não. Não sei, eu acho que tudo perpassa a produção de modelagem por tecnologia, então eu acho que está imbricado. Eu também não acho que seja mais, menos ou igual, mas é algo que está Essa segunda pergunta ajuda a entender melhor. Qual que é a na verdade, Jussara, deixa eu te dizer que ele pediu para colocar a primeira pergunta, porque a segunda era mais ou menos, era isso que ele queria perguntar, tá? Qual que é a sinergia entre elas? Eu acho que é muito grande, Marcelo. E tanto é que acontece sem uma forçação de barra, né? Não é uma colagem, né? Assim, eu quero
colocar modelagem, tecnologias e mais, sei lá, didática francesa, mais história da educação matemática, sabe? Não é uma combinação de um monte de coisas, né? A gente começa com uma, por exemplo, e naturalmente a outra entra em apoio àquilo que está sendo feito ali, sem forçar a barra. Então, eu acho que é uma sinergia muito grande. E tanto é que quando elas se incorporam, o que elas possibilitam, o que a gente consegue ver e aprender sobre elas, fica amplificado. Então, é uma sinergia muito forte. Isso já há um tempo, né, várias pessoas, vários pesquisadores vêm percebendo isso, eu acho. Eu vindo agora a Jussara falar, veio assim muito rápido na minha mente um texto, Jussara, do Kilpatrick, que fala assim, fincando estacas, se não me engano, e ele fala dessa sinergia entre a matemática e a educação matemática. Acho que é a mesma coisa entre modelagem e tecnologias digitais, sabe? Parece que se completa, se complementam, algo que está muito ligado. Eu acho que é um bom exemplo, eu acho, dessa sinergia entre modelagem e tecnologias digitais. Facilitou agora, né? Nós temos aqui da Beatriz, ó, o conteúdo de sequência e série, pensado no ensino básico, principalmente no ensino médio, vocês teriam alguma dica específica para trabalhar tecnologias, modelagem e a teoria da atividade? É difícil, Beatriz. A tua pergunta é bastante bacana, mas é muito difícil a gente dar uma receita e dizer como trabalhar, né? Porque eu acho que assim precisa ver qual é o objetivo de ensino, quais são os alunos que você tem, quais são as tecnologias que você tem, e a partir daí você pega da teoria da atividade, você pensa então como se dá a aprendizagem. Então, a aprendizagem se dá dessa forma, eu tenho essa tecnologia, eu tenho esses alunos com esses saberes, com essas questões culturais, sociais, e a partir daí pensar como se trabalhar, então, esse conteúdo. Não sei se Jussara tem uma forma ou algo assim mais específico para te ajudar, Beatriz, mas assim, para mim, é muito difícil de dizer, olha, faz assim, 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 que vai dar certo. Não, eu concordo com você, Daisy. Bem na linha daquilo que a gente estava falando antes, tanto o seu trabalho com o cartoons quanto na modelagem, né? A gente começa com um tema que não é matemático. Normalmente é assim, né? Embora possa acontecer ao contrário, alguns professores fazem de outra forma. Mas a minha tendência é começar mais com uma situação não matemática, né? E a partir daí, a matemática que for necessária, a matemática que a gente conseguir enxergar dentro daquela situação ali, que poderia ajudar a abordar aquela situação, a gente incorpora a matemática ali, o conteúdo matemático, né? Mas eu concordo com você, Deise, é meio complicado, depende muito dos recursos e das possibilidades que a gente tem ali na situação, né? Bom, a prosa está ótima, vamos chegando ao final, né? Que pena. Como todo mundo que vem aqui fala assim, poxa, a gente poderia ficar mais tempo, né? De fato, eu acho que assim, a gente planejou para que fosse num curto espaço de tempo mesmo, para que as pessoas saíssem daqui com vontade de querer ouvir mais e procurassem os nossos convidados depois. Então, onde vocês aparecerem, certamente alguns dos que estão aqui vão atrás de vocês para poder ouvi-las novamente. Gostaria que cada uma de vocês fizesse alguma consideração final. Jussara, você primeiro, nossa convidada. Bom, só tenho a agradecer, né, pelo convite da Deise, pelo convite do Wagner. É um grande prazer estar aqui, né, fazendo essa prosa entre GTs. Eu acho que a gente precisa fazer isso mais. Inclusive, eu acho que o formato do próximo CIPEI, né, o Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, vai ter esse formato de uma maior conversa entre os GTs. E a gente só ganha, né, ao olhar diferentes pontos, por diferentes pontos de vista para assuntos que
que abordamos, né? Então, Deise e Wagner, muito obrigada e parabéns ao GT6 pela iniciativa, por esse programa aí de convites lives. Valeu, gente. Jussara, querida, muito obrigada por ter aceitado esse nosso convite. Olha o Johnny aí, Johnny Alexander. Beijão, Johnny, para você. E olha como nós somos prestigiadas. Marcelo Borba, Johnny Alexander, nem sei mais quantos tem aí, nem sei quantos estão online. Legal que a gente não está vendo lá no YouTube, né? A gente está no mas acho que tem. Que bom, eu fico mais tranquila aqui agora, né? Depois que eu ver quem estava lá, acho que eu vou ficar nervosa. É verdade. Então, Jussara, você é uma pessoa muito especial para mim, muito querida e muito generosa por aceitar esse convite. Nos bastidores, eu conversava com o Wagner e dizia assim, primeiro, dando os parabéns pela forma como ele tem coordenado esse GT, né? Uma postura muito bacana, muito democrática. E dizer assim, eu olhei as lives do GT6, então era Marcelo Borba com Alessandro Ribeiro, era Marcelo Bairral com a Buriasco, era Maurício Rosa com Miriam Penteado, e aí o Wagner me faz o convite e eu pensei, meu Deus, eu sou o maior café com leite aqui, e ainda vou arriscar alto, vou jogar alto. Eu digo, Wagner, vou jogar alto, vamos ver o que a Jussara aceita. Então, muito obrigada a todos do GT6 que estão... Também. Olha só, grandes nomes da educação matemática brasileira, nomes internacionais nos assistindo. Jussara, eu me sinto muito prestigiada, muito agradecida com a generosidade de todos que têm comigo, que estou aqui no cantinho do Brasil, do interior, aqui no Pantanal, que está pegando fogo, e que hoje está uma temperatura muito agradável, choveu, está 28 graus, está muito bacana. Então, gente, muito obrigada pela parceria, Jussara, muito obrigada, Wagner, e a todos do GT6. Eu não posso encerrar essa live sem fazer um convite, tá bom? É rapidinho, Wagner. Eu acho que a nossa sintonia, a nossa sinergia, né, acontece desde que nós nos conhecemos, né, na época da sua qualificação. Às vezes nos distanciamos, né, por causa da vida, afinal de contas, mas esses encontros, essas prosas são sempre muito ricos e é sempre muito gostoso. Por isso que não podia chamar outra coisa, tinha que ser prosa. Obrigada. Gente, então, para quem quer ouvir um pouquinho mais, algumas discussões que a gente vai pôr também sobre teoria da atividade, mas mais sobre o ensino remoto, educação online nesse momento, eu quero fazer o convite para vocês para o dia 8 de dezembro, às 19h30, vai ter uma live que em breve a gente vai disponibilizar o link, que é da editora Autêntica, que é o lançamento da 5ª edição do livro Educação à Distância Online. Então, eu quero mandar um beijo do tamanho do mundo para Ana Paula Malheiros, para Rúbia Barcelos do Amaral e para Marcelo Borba, que me convidaram, junto com o Marcelo, para escrever o prefácio dessa edição, e a gente, então, traz um prefácio abordando as questões da Covid e toda essa influência desse vírus nesse momento do ensino remoto emergencial. Então, eu estou muito feliz, muito agradecida por essa oportunidade. Deixo esse convite para vocês. Wagner, Jussara, um beijão a todos. Gente, assim, em nome do grupo, tá, Deise, eu gostaria muito de agradecer primeiramente a você, né, porque a gente sabe que estamos passando por uma situação bastante complicada, o trabalho aumentou, e às vezes a gente reluta em aceitar alguns convites, e você prontamente aceitou, eu fico muito feliz. Obrigado em nome do nosso grupo. Jussara, igualmente, né, como a Deise falou que arriscou alto, e você aceitou e veio, e foi uma brilhante prosa, muito prazerosa mesmo, tá? Ficar aqui de fora só ouvindo vocês foi melhor do que estar aqui dentro falando também, tá? Não tenho a menor dúvida disso. Eu queria aproveitar também para agradecer, né, a Adriana e a Jaqueline, nossos intérpretes. Um agradecimento especial ao Alexandre Assis e o Marcos Paulo, né, que foram os dois que me ajudaram a montar essas lives. Então, algumas coisas aqui que eu não sabia fazer, foram eles que me ensinaram e que deram o apoio, o suporte necessário para que eu pudesse estar aqui com vocês.
obviamente, né, um agradecimento à SBEM, né, que patrocina a gente, né, que divulga a gente, né, não poderia deixar de ser diferente. E estou passando aí, né, no banner para as pessoas verificarem que a ideia desse ciclo de lives era começar as lives e encerrar no momento que a gente começasse as submissões para o fórum, tá? Então, a gente está passando aí, as submissões são por resumo, elas começaram no dia 15 desse mês, vão até o dia 15 de dezembro, então não custa nada, escreve um resumo rapidinho, a gente vai avaliar para o nosso evento, que será em fevereiro e será nessa modalidade também, será online, tá? Então, o quarto fórum, ele vai acontecer em fevereiro, né, quem está na coordenação geral é o Agnaldo Quincalha, da UFRJ, que quem aceitou sediar para a gente se fosse presencial. Então, ainda que virtual, as coisas se mantêm do mesmo jeito. A todos que estavam aqui conosco, muito obrigado, né? E a gente fica com esse gostinho de quero mais e se despede aqui, tá bom?